Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos para mais uma conversa sobre direito penal, hoje especificamente para tratar do artigo 308. É preciso primeiro observar que o legislador, no artigo 308, ele não deu um nome específico para esse delito, tá bom? Alguns doutrinadores sugerem que esse delito é uma derivação do artigo 307. Lembre que o artigo 307 trata do crime de falsa identidade, mas naquela oportunidade o agente ele não utiliza nenhum documento. Aqui no artigo 308, que o legislador não deu nome específico para este delito, nós temos o uso de um documento de identidade alheia. E nesse caso, especificamente, a doutrina tem variado. Então, alguns chamam de um jeito, outros chamam de outro, mas sempre circulando em torno da utilização de documento de identidade alheia. Aqui eu trago para vocês o nome em juris atribuído por Kleber Masson, que me parece um nome, uma abordagem mais direta, objetiva e muito clara, porque de fato nós temos aqui o uso de documento de identidade alheia, tá bom? E aqui eu quero chamar a sua atenção, já colocando uma advertência séria e importantíssima. Veja que neste delito eu não estou falando de documento falsificado. Se a gente falar de um documento de identidade falsificado, esse documento, que é um documento público como regra, tá bom? Me parece, quando falamos de documento de identidade, permitam-me ajustar aqui para ficar o som, garantir que fique bacana, tá bom? Mas como eu estava falando, o documento a que se refere este delito, ele é um documento verdadeiro. Esse documento não está alterado. É alguém que pega um documento verdadeiro, sem qualquer adulteração, ele não mexe no documento, ele simplesmente utiliza o documento de outra pessoa. Mas, professor, e se for um documento de identidade alterado? Se eu alterar documento público, que crime é esse? Falsificação de documento público. Falsidade de documento público. Tá bom? Artigo 297. Se o agente não falsificou, mas utilizou um documento público falsificado, ele vai para o artigo 304, uso de documento falso. Nesse caso, um uso de documento público falso. No artigo 308, o documento não é falso, o documento não está alterado. Aqui, o documento é verdadeiro e não foi alterado, tá bom? E aí, acompanha comigo. O legislador, no tipo penal, ele nos trouxe duas condutas. Uma, usar o documento de identidade alheia ou ceder a outrem o seu documento, ou seu ou de terceiro. A gente vai ver aqui o tipo penal especificando. Eu quero que você acompanhe comigo atentamente a leitura do tipo penal. Ele diz: usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia. Para aqui, presta atenção, usar, que é a ideia de utilizar, de empregar, tá bom? O que um documento de identidade alheia. O legislador nos trouxe um rol exemplificativo, nos enumerou alguns exemplos de documento de identidade alheia. Ele disse passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, mas não são os únicos documentos de identidade. Nós temos o próprio RG, que não está aqui. Nós temos as carteiras funcionais, que aquelas carteiras funcionais de quem ocupa cargo público, que tem o poder de identificar aquela pessoa. A carteira nacional de habilitação, que também serve para identificar. Percebam como o legislador não ia esgotar o rol desses documentos de identidade, ele disse ou qualquer documento de identidade alheia.
ele nos deu aqui uma margem para interpretação analógica ou interpretação intralegem. Destacando para você, meu caro amigo, minha cara amiga, que quando se fala aqui nesse espaço para interpretação analógica, cuidado, todos os documentos enumerados anteriormente são documentos de natureza pública. Então, ele fala de passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer outro documento público, porque a interpretação analógica deve guardar uma essência com uma razão de semelhança com o que estava antes. Então, se for um documento de cunho exclusivamente particular, ele não se aplica, ele não é o objeto material desse delito. Neste delito, o objeto material tem que ser um documento de identidade, um documento público que ajude, que auxilie na identificação, um documento público de identidade, tá bom? Então, na primeira figura, eu tenho alguém que se utiliza de um documento alheio, tá bom? Se utiliza de um documento alheio como se fosse próprio. Gravou isso? Pronto. Mas o legislador nos trouxe mais alguma coisa, eu quero que você acompanhe comigo. Ele diz que também configura o uso de documento de identidade alheia quando o agente ceder a outrem para que dele se utilize, eu quero grifar isso aqui, a gente vai falar desse ponto, tá bom? Para que dele se utilize, vamos lá, documento de identidade dessa natureza, perdão, próprio ou de terceiro. Vejam, na primeira conduta, o agente utiliza o documento alheio como se fosse próprio. Figura clássica, nuclear, tranquila. Na segunda conduta, o agente não utiliza. Na segunda conduta, o agente fornece, ceder, tem a ideia de fornecer, de emprestar. E essa figura se consuma no momento em que ele entrega o documento para terceiro. Agora, eu quero que você fique atento, porque na primeira conduta, usar como próprio documento de identidade alheia, eu tenho única e simplesmente dolo. Eu não tenho um elemento subjetivo especial. Mas na segunda figura, ceder para terceiro, para que dele se utilize. Está vendo como eu grifei aqui para você? Direitinho, tá aqui, para que dele se utilize. O que é que eu tenho aqui, meus amigos? Eu tenho um elemento subjetivo especial do tipo. Na segunda figura típica, ceder para que terceiro dele se utilize. Aqui eu tenho o dolo, que é ceder, de entregar a coisa, tá bom? O documento de identidade seu ou de terceiro que está na sua posse. Você cede, empresta, fornece, com a finalidade específica de esta pessoa que está recebendo, no futuro, utilizar esse documento. Presta atenção que, para se consumar essa segunda figura, eu não preciso que o agente utilize o documento que eu estou entregando, mas eu devo entregar buscando, visando que ele utilize esse documento. Isso é um elemento subjetivo especial. Não é necessário para consumar, mas é importante estar como uma finalidade visada pelo agente quando entrega o documento ao terceiro, tá bom? E aqui é interessante notar, como vocês observam pela leitura atenta do tipo, que o agente pode ceder o próprio documento. Eu pego a minha identidade, entrego para João para que ele utilize da minha identidade, ou então eu estou aqui, de repente, guardando, está comigo aqui, o documento de meu primo, Henrique, guardado na carteira. Ele viajou, esqueceu, deixou em minha casa, está comigo. E aí eu empresto para Antônio o documento de Henrique para que ele utilize o documento de Henrique. Eu também estou nessa figura, tá bom? Professor, e aquele que recebeu o documento? Em princípio, só recebeu o documento, não está enumerado como figura típica. Estão percebendo? Mas se esse que recebeu o documento utilizar o documento de identidade alheia, ele vai para onde? Para a primeira figura, usar como próprio o documento de identidade alheio, tá bom? Então, fica atento para isso. Vamos olhar aqui a pena prevista para esse crime. Nós temos aqui uma pena de detenção de 4 meses a 2 anos e multa,
tá bom? Mas com um detalhe importante: se o fato não constitui elemento de crime mais grave. O que vocês observam aqui, como fizemos a observação no estudo do artigo 307, nós temos mais um caso de subsidiariedade expressa. Ou seja, se essa conduta ela integrar um conjunto que resulta num crime mais grave, o 308 fica como soldado de reserva. Vai para o banco, deixa o crime mais grave. Ele só entra se não figurar um crime mais grave. Essa conduta não for um crime mais grave, tá bom? Em regra, é um crime plurissubsistente, admite tentativa, mas vai depender da maneira como for executado. Pode ser, principalmente na modalidade de usar, pode ser que, no caso concreto, seja em um único ato, e aí será unissubsistente, certo? Coloco aqui para você, relembro para você, que lá na aula do artigo 304, quando falamos do uso de documento falso, cuidado, aqui o documento é verdadeiro, mas vale a pena usar aqui como referência um raciocínio que fizemos lá. Aqui nós estamos falando de usar o documento na primeira figura típica, como vocês viram aqui comigo, ó, usar. Nesse caso, pessoal, presta atenção. Se o policial faz uma revista e encontra um documento de identidade alheia no bolso da pessoa, ela não apresentou, ela não se identificou, ela não usou esse documento para se identificar, estava lá no bolso dele. Ou então, os policiais, com um mandado de busca e apreensão, encontraram diversos documentos na casa do agente, dentre eles um documento de identidade alheia, mas que o agente nunca apresentou como seu documento de identidade. Nós não temos esse crime. Nesse crime, o agente, na modalidade usar como próprio documento de identidade alheia, o agente efetivamente apresenta esse documento, ele utiliza, ele emprega este documento, tá bom? Não é simplesmente encontrar no bolso dele, tá bom? Fica atento para isso. Com isso, nós finalizamos umas breves colocações sobre o artigo 308 do Código Penal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.